A OTAN envia caças, enquanto a Rússia lança mais de 500 drones e mísseis contra a Ucrânia. Estão falando que a Polônia está em alerta máximo devido aos ataques russos. A Rússia continua sua campanha. Não houve trégua. Segundo a grande mídia ocidental, esses ataques estão se tornando ainda mais frequentes após reuniões diplomáticas e tentativas de enquadrar a Rússia como agressora e como sendo agressiva durante este período de negociações entre Estados Unidos e Rússia, ou pelo menos o que restou delas após o que parece ser uma certa estagnação. Qual é a sua avaliação de onde exatamente estamos e do que a Rússia está realmente fazendo? Ao contrário do que dizem os comentaristas da grande mídia ocidental. Bem, quero dizer, nada acontece no vácuo. A Rússia não simplesmente acorda um dia e decide arbitrariamente, vamos fazer isso, aquilo ou outra coisa. Acho que o que estamos vendo nos alvos que a Rússia está escolhendo envolve algumas coisas. Primeiro, que a Rússia está séria em relação a encerrar esse conflito em termos que sejam aceitáveis para ela. Ou seja, que a Rússia, e somente a Rússia, irá ditar o desfecho desta guerra. Segundo, o quão absolutamente responsável a Rússia tem sido na condução deste conflito. Estamos vendo dois tipos de alvos sendo atingidos recentemente, o que o Ocidente está chamando de escalada. Um deles é que a Rússia está atingindo instalações da indústria de defesa. E você tem que se perguntar, por que agora? Por que eles não atacaram esses alvos antes? Veja, o objetivo da Rússia não é eliminar a capacidade da Ucrânia de funcionar como um Estado industrial moderno. Então a Rússia ataca instalações da indústria de defesa que produzem capacidades que ameaçam a Rússia. O que vimos recentemente é que o Ocidente tem transferido tecnologia de mísseis balísticos e tecnologia de drones de fontes ocidentais. No caso da Turquia, fontes turcas para o solo ucraniano. E tem estado prestes a preparar armas reais que podem ser disparadas contra a Rússia. A Rússia identificou esses locais e os destruiu. E eles fizeram isso de maneira muito agressiva. O objetivo da Rússia é garantir que a Ucrânia não tenha capacidade de lançar essas armas. Armas que, em muitos casos, são projetadas no Ocidente e produzidas com ferramentas e outros meios de produção que foram trazidos para a Ucrânia pelo Ocidente. A Rússia está eliminando essas capacidades. E outra coisa é que a Rússia agora decidiu ser mais agressiva ao atacar a infraestrutura energética da Ucrânia. Em resposta ao que a Ucrânia tem feito, eu ia dizer irresponsável, mas bem, é guerra. A Ucrânia tem atacado a capacidade de refinaria de petróleo da Rússia. Claramente, os britânicos desempenharam um papel muito importante no rastreamento disso, e os ucranianos têm sido bastante eficazes em atingir esse objetivo. A Rússia simplesmente disse, chega. E agora a Rússia vai responder de forma desproporcional, o que significa que a Ucrânia ficará agora debilitada em termos energéticos. Essa foi uma escolha da Ucrânia. A Ucrânia optou por escalar para esse nível e agora vai pagar um preço por isso. Mas é isso que estamos vendo aqui, junto com o ataque contínuo da Rússia a munições ocidentais que chegam à Ucrânia, aeronaves, capacidades antiaéreas, etc. Mas estamos vendo uma escalada na campanha aérea. E no solo é novamente domínio russo por toda parte. Acho que os outros podem comentar sobre isso tão bem quanto eu. É muito simples, na verdade. Eu só tenho uma ferramenta magnificamente poderosa, chama-se lápis. E existe outra tecnologia que é extremamente avançada, chamada folha de papel. Então, mesmo quando você faz o cálculo básico, e novamente trata-se de correlação de forças, isso significa que a Europa não tem voz alguma aqui desta vez. Militarmente, eles são um tigre de papel, são impotentes. E a Ucrânia está sendo destruída como Estado, no sentido de que sua capacidade militar e industrial está sendo aniquilada, e como o Scott apontou corretamente, a energia também está sendo destruída. A Rússia pode continuar com isso pelo tempo que for necessário,
Porque, obviamente, quando você fala sobre a grande mídia no Ocidente, Hunter Thompson deu uma definição muito boa da imprensa e da mídia, sabe? Em seu Medo e Delírio em Las Vegas. Não vou usar esse tipo de linguagem aqui, porque senão vamos ser banidos. Mas a questão é que eles fazem muito barulho. É irrelevante. E, por exemplo, só na produção de gerânios, existem outros tipos de drones e, claro, tipos de mísseis de cruzeiro e todo tipo de outras armas. A Rússia produz 600 gerânios por dia. Então eles podem continuar fazendo isso enquanto for necessário. E sim, eles podem fazer o que quiserem, produzir muito discurso vazio e muito barulho. Isso não muda assim de simples realidade no terreno. Isso veste de realmente combina na situação. Repito isso a exaustão. A Rússia vai conversar com os Estados Unidos, e deve haver conversas entre a Rússia e os Estados Unidos. Essas são as duas maiores superpotências. Então é necessário manter a paz mundial, pelo amor de Deus, se estamos indo tão longe assim. Em relação à Europa, é absolutamente irrelevante. É um objeto, não um sujeito, da política internacional. E, na verdade, as comunicações entre Putin e Trump no Alasca, por exemplo. E o que está acontecendo economicamente é que existem caminhos separados. Se preferir, uma operação militar especial, e os russos provavelmente já estão com bolhas na língua de tanto repetir a mesma coisa. Todos os objetivos políticos serão alcançados, incluindo a remoção do regime de Zelensky, atividades puramente econômicas e outras, absolutamente. Os Estados Unidos e a Rússia são vizinhos, você sabe disso. Então eles estão literalmente um ao lado do outro. E há recursos gigantescos também no setor americano do Ártico, que é a saída dos Estados Unidos para bem. Se não evitar completamente a catástrofe, pelo menos em vez de um colapso, será um pouso forçado. Mas o pai vai sobreviver na Earth. A Europa já era. Bem, onde estamos é que a Rússia continua fazendo o que faz, que é erradicar o inimigo. Acho que parte do plano de desnazificação deles é a destruição a longo prazo das capacidades militares da Ucrânia, tanto de pessoal quanto de material bélico. Sabe, eu digo há muito tempo que o que a Rússia transformou a Ucrânia foi num compactador de lixo da OTAN. Você joga material de guerra lá, joga tanques, obuseiros, M777 e todas as armas maravilhosas, joga pessoal ucraniano ou mercenários lá, e a Rússia vai destruí-los. E quando o compactador de lixo estiver vazio, encha de novo e a Rússia vai destruir de novo. Acho que é isso que a Rússia está fazendo. Acho que a Rússia reconhece que existe até um plano da OTAN para a chamada conclusão do conflito. Momento em que o que restar dos recursos ucranianos, homens e ou mulheres, será usado em algum tipo de guerra suja. E acredito que o plano da Rússia é eliminar todos esses recursos conforme necessário e quebrar completamente a resistência da Ucrânia. De modo que, ao final disso, as pessoas que restarem no país não tenham mais vontade de lutar e só queiram que tudo acabe para poderem voltar a algum tipo de vida. Portanto, não acho que a Rússia tenha um limite de tempo para isso. Não acho que estejam acelerando ou desacelerando. Eles têm alvos, estão atingindo esses alvos e continuarão, conforme a OTAN enche o compactador de lixo, eles continuarão a esvaziá-lo até não sobrar mais nada para a OTAN colocar no compactador. Agora eu queria falar sobre a ação do Trump UTFO. Estou muito decepcionado com ele. Ele e eu sempre tivemos um ótimo relacionamento. Estou muito decepcionado. Milhares de pessoas estão morrendo. Não são americanos que estão morrendo, mas sim russos e ucranianos. E são milhares. E é uma guerra que não faz sentido. E ela nunca teria começado se eu fosse presidente. E isso me incomoda ainda mais porque a eleição foi totalmente fraudada. E é uma vergonha. Vamos ver o que acontece. Mas estou muito decepcionado com o presidente Putin. Posso dizer isso. E vamos fazer algo para ajudar as pessoas a viverem. Sabe, não é uma questão da Ucrânia, é sobre como as pessoas vivem.
Ele disse que vai fazer algo para ajudar as pessoas a viver. Qual é a sua reação a isso? Ah, desculpe. Espere um pouco. Ele vai enviar 3.200 mísseis Aeron para... Quero dizer, porque eles entregam bens humanitários, certo? Quero dizer, esses mísseis. Ele sabe, poxa, ajudando a Ucrânia a obter capacidade de ataque ofensivo para equilibrar o jogo. Quero dizer, ele não tem plano nenhum. Sanções. Você sabe, o Scott Ritter está falando sobre sanções. Ele literalmente não tem plano. Mas acho que isso, na verdade, faz parte do plano. Vou te dizer por quê. Vamos olhar para o míssil ERA, o ERAM, míssil de ataque de alcance estendido, seja lá o que o A signifique. 3.200 desses. Quero dizer, é algo grande que eles anunciaram. 850 milhões de dólares. Os europeus estão pagando por isso, e eles vão dar para os ucranianos. O problema é que quando você lê as letras miúdas, em primeiro lugar, eles ainda não se comprometeram totalmente a entregá-los aos ucranianos. E um dos motivos é que o míssil não existe. Há um contrato de 34 milhões de dólares com um dos principais fornecedores, cuja tarefa é produzir um protótipo do míssil. Mas esse protótipo só deve ser entregue em outubro de 2025, não é no mês que vem. Então o protótipo ainda nem existe. Depois que você tem o protótipo, é preciso submetê-lo a uma série de testes e tudo mais. E depois de aprovado, eles até poderiam acelerar o processo, mas isso levaria alguns meses. Só então começa a produção em série. Mas antes de iniciar a produção em série, é preciso alinhar todos os outros componentes. Isso leva tempo. É preciso aprovar os fornecedores para isso, alocar espaço de produção. Eles nem sabem ainda onde vão construí-los. Não há galpão de produção, nem ferramentas. É um protótipo. Segundo as notícias, a produção máxima estimada quando o Aeron entrar em produção é de 1.000 mísseis por ano. Então, com base no que sabemos, o protótipo estará disponível em algum momento de outubro. Digamos que eles acelerem o processo e 6 meses depois consigam magicamente começar a produção. Sabe, onde estamos agora? Poxa, estamos falando de abril ou maio, quando eles podem começar a produzir as coisas. Então, em 2026, para produzir 1.000, seria preciso entrar em produção total. Você não simplesmente aumenta a produção para o máximo de uma hora para outra. Mas sabe, eles vão conseguir fabricar alguns. Mas veja, você está literalmente falando de 2030 antes que 3.200 desses mísseis possam sequer ser fabricados. 2030. Estamos em 2025. Isso é uma piada. É uma vergonha absoluta sair por aí falando em fornecer à Ucrânia capacidades que todo mundo sabe que não vão ser entregues, o que mostra que isso é só encenação por parte do presidente. O presidente entende que enfrenta uma enorme resistência política. Essa resistência vem de pessoas como Marco Rubio, seu secretário de Estado, assessor de segurança nacional, que odeia a Rússia e tudo relacionado aos russos e está sabotando o presidente em todos os lugares. Scott Bessent, russofóbico de longa data, quando se trata da Rússia, as únicas palavras que ele conhece são tarifas e sanções. Só isso. Ele não quer compromisso. Ele não quer que nenhum acordo seja feito. Sabe, Mike Ratcliffe, o diretor da CIA, é extremamente russófobo. Não gosta do que a Tulsi Gabbard está fazendo, expondo o Russiagate. Não gosta que a Tulsi Gabbard exponha o fato de que todos os analistas russos na CIA são russófobos. Eles não sabem nada sobre a Rússia. Só conseguiram um emprego porque aprenderam a dizer Vladimir Putin é mau. E aí disseram, sim, você está qualificado para esse trabalho. As únicas pessoas que apoiam, mesmo que remotamente, o que o presidente está fazendo são J.D. Vance, o vice-presidente, que é um aliado importante, Steve Witkoff, mas ele é um enviado. Ele não é um formulador de políticas. Ele é um executor de políticas. E a Tulsi Gabbard sabe, mas ela frequentemente tem suas asas cortadas. Eles acabaram de colocar Aaron Lucas, um russófobo de longa data, agente da CIA, como vice dela. Então, sabe, ele está lá para monitorá-la, para garantir que ela não vá longe demais.
Veja, esse é o fato. E o outro fato é que acabei de voltar da Rússia, e vou te dizer, os russos entendem isso. Então qualquer um que esteja aí pensando, como Vladimir Putin está reagindo ao chilique do Trump, não se importa. É como água nas costas de um pato. Os russos estão plenamente cientes de que Donald Trump está carregando esse fardo sozinho. Os russos realmente acreditam que Trump quer a paz, e se tiver a oportunidade, vai criar as condições para a paz. Mas os russos não têm nenhuma ilusão de que Donald Trump seja capaz de conceber e implementar políticas sem resistência. Existem forças enormes alinhadas contra Donald Trump neste momento. E metade das coisas que ele faz são para apaziguar as pessoas que estão com as facas afiadas, porque ele ousou se encontrar com Vladimir Putin no Alasca. Sabe, parece que Donald Trump quer sair da Ucrânia, independentemente dos motivos. Mas isso não parece estar acontecendo. E as frustrações de Trump estão vindo à tona. Às vezes, parece que ele está impotente. Eu não necessariamente concordo com isso, mas ao mesmo tempo, é assim que parece. Qual é a sua avaliação da reação de Trump ao fato de a Rússia continuar sua campanha? Scott apontou isso absolutamente corretamente. Primeiro, eu o parabenizo por trazer à tona essa questão do Irã. Os russos riem disso. E o fato é que o Irã não passa de uma variação de um JDAM, com o motor deles, só para garantir que seja algum tipo de míssil, que na realidade está voando. E o Scott apontou corretamente que isso nem está na fase de protótipo. Esqueça a capacidade operacional inicial. Mas o ponto, ele também está certo. É clássico do governo Trump. O que o Trump faz? Na hora está o source halal que toma polling, palas da administração mercado. Lido. It's last for worth for rain day. É uma administração maravilhosa. Então quero dizer, se ele não sabe o que está fazendo, o que posso dizer? E o Scott afirma absolutamente corretamente que os russos estão cientes disso. O fato é que agora existem memes circulando. Ok, vamos ser muito francos. Eles estão rindo abertamente de toda essa situação. É esse tipo de coisa, sabe? Lembra de mim, esquece de mim. Um dia ele ama o Putin, no outro dia não ama. É uma completa esquizofrenia, basicamente, por parte da administração dos Estados Unidos. E o Trump é o culpado, independentemente das intenções dele. Um verdadeiro estrategista, um verdadeiro estadista, quaisquer que sejam suas intenções, encontra a equipe certa para isso. O problema é que ele está constantemente, completamente dependente de seus doadores e está totalmente sob o controle dos neocons. Sabe de uma coisa? Ele pode desejar o que quiser, mas sim, os russos não ligam. E como já foi dito, como eu repito constantemente, há bolhas nas línguas dos oficiais russos, de Vladimir Putin a Ryabkov, de Lavrov a quem quer que seja, de tanto dizerem que a operação militar especial continuará até que todos os objetivos sejam alcançados. Simples assim. A maior parte do que observamos aqui é a reação esquizofrênica da grande mídia, de toda essa classe de comentaristas, o chamado quarto poder, pessoas que não têm a menor ideia do que estão realmente falando. A única coisa em que são bons é em narrativa. Então sim, o Scott também está certo ao dizer que o Trump não tem inteligência de verdade. Não existe inteligência real na nossa comunidade de inteligência nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar em relação à Rússia, porque sim, os únicos caras que eles têm são russófobos. E nem são russófobos. Russófobos são pessoas que têm medo. Essas pessoas têm um ódio visceral da Rússia. E como resultado, o que você espera deles? Eles não são qualificados para fornecer análises profissionais sérias ou previsões. Eu os conheci na minha carreira nos Estados Unidos na última, já segunda década, e venho apontando isso. Então o que posso dizer? Eles podem dizer o que quiserem, podem apresentar o que quiserem. Isso agora é irrelevante. Esse é exatamente o ponto. E especialmente com Pequim, e especialmente com Tianjin, os russos não se importam. Sabe, se os Estados Unidos não conseguirem, ou se o Sr. Trump, neste caso específico, não conseguir uma saída honrosa, aquelas pessoas com quem ele se cercou
vão garantir que os Estados Unidos sejam completamente destruídos. Porque essas pessoas, todos esses diretores da CIA, o Rubio, o garoto na verdade é o cuidador do Adelson. Ele é advogado. Ele realmente não entende nada de verdadeira diplomacia e muito menos de relações internacionais. Mas sabe de uma coisa? Agora ele é tanto secretário de Estado quanto, claro, conselheiro de segurança nacional. Trump o nomeou. Sinto muito. Então o que posso dizer? É o que é. Algumas coisas. Primeiro, acho que os russos reconhecem que Donald Trump, na maior parte do tempo, está falando para o público interno. Donald Trump não está fazendo uma declaração original que ele acabou de inventar sobre a situação. Ele está falando para os inimigos internos do governo, para as facções internas que estão em guerra contra ele e que estão constantemente no seu encalço. Então, as coisas que Donald Trump diz são para lidar com problemas internos e com a instabilidade do império com o qual ele está lidando. Também acho que os russos, a resposta de como os russos veem isso estava na China. Os russos já seguiram em frente. Os russos estão fazendo o que é necessário para fortalecer sua economia e também acho que eles veem os Estados Unidos como um adversário instável, armado com armas nucleares, que eles precisam administrar. Acho que eles entendem que a UERA está enfrentando problemas econômicos catastróficos e provavelmente em breve cairá em algum tipo de levante revolucionário. Mas os Estados Unidos, embora estejam politicamente instáveis, certamente são mais estáveis do que a União Europeia a longo prazo. Então eles vão ter que lidar com adversários instáveis à medida que avançam para a nova era, com os indianos, os chineses e o sul global que está em ascensão. Então, sabe, sempre que ouço essas coisas do Trump, minha reação é sempre a seguinte: não me importo muito com o que o Trump diz. Eu observo as ações que ele toma em seguida, porque ele está apenas falando com as pessoas ao redor dele e lidando com essas questões internas. Há toda essa conversa sobre um reforço militar para a Ucrânia e de que isso seria mais potente do que qualquer garantia de segurança. Como tenho certeza de que você tem acompanhado, especialmente na Europa, eles estão falando sobre como é importante ter garantias de segurança que são completamente antagônicas a tudo que a Rússia tem dito. Mas, de qualquer forma, é isso que o The New York Times está dizendo, que a Ucrânia está buscando um reforço militar de bilhões de dólares que seria financiado pela Europa como a melhor chance de garantir sua sobrevivência a longo prazo. Scott, do que se trata tudo isso? Isso é sequer possível? E o que você acha do impacto dessa nova trajetória? Você sabe, a Europa continua dizendo que a Rússia não está realmente em busca da paz enquanto intensifica esses ataques e continua sua campanha. Mas aqui, eles estão falando em continuar a militarizar a Ucrânia. Bem, antes de tudo, vamos deixar isso muito claro. Isso é fantasia. A realidade é que a Rússia não vai aceitar termos para o fim do conflito que não envolvam a desmilitarização. Desmilitarização significa exatamente isso. É a redução significativa do tamanho do exército ucraniano treinado e equipado pela OTAN para tirar a OTAN da equação. E não restará nenhuma indústria de defesa significativa. Não será permitido que exista. É por isso que a Rússia disse que não haverá cessar-fogo, que o conflito termina quando terminar, em termos que abordem as causas fundamentais desta guerra. E o Ocidente parece não querer aceitar essa realidade. Então, a Rússia simplesmente continua em seu caminho. Vimos Ursula von der Leyen falar outro dia sobre a Ucrânia se tornar a forja militar da Europa. Ela disse que o exército ucraniano é, na verdade, o primeiro exército europeu, no sentido de que treinamos essas pessoas, equipamos essas pessoas. Este é o nosso exército, e precisamos usá-lo com sabedoria. Junto a isso, o que a Ucrânia está dizendo é que reconhece a realidade política de que, por mais que haja discursos duros na Europa sobre enviar tropas para a Ucrânia, não haverá tropas europeias e formações militares organizadas em solo ucraniano por vários motivos. Em primeiro lugar, novamente, a Rússia não permitirá.
Mas o outro motivo é que eles simplesmente não conseguem enviá-las. O que a Ucrânia está dizendo é que, em vez de desistirem de nós, apenas nos deem a capacidade de construir armas de ataque de longo alcance, para que assim que conseguirmos esse cessar-fogo e tivermos um conflito congelado, possamos começar a construir nossas fábricas e produzir essas armas. Esse é apenas o plano da Ucrânia. É um plano impulsionado pelos britânicos, chamado Mantenha a Ucrânia na Luta. É algo que o MI6 britânico, junto com o Ministério das Relações Exteriores, vem perseguindo desde 2023, após a desastrosa contraofensiva ucraniana no verão. O objetivo é garantir que o Ocidente não abandone a Ucrânia. Então, o que precisa ser feito é criar a percepção de que a Ucrânia continua lutando. E ao falar sobre construir essa capacidade, de ter sua própria produção de mísseis e tudo mais, isso reforça essa narrativa. Lembre-se, eles não estão falando em ter isso agora. Eles não podem. A Rússia está destruindo tudo. Eles estão falando em ter isso quando a guerra acabar. É assim que isso se torna parte das garantias de segurança deles. Bem, como acabei de dizer, se tentarem implementar essas coisas agora, serão destruídas. A Rússia não vai permitir que nada disso exista em solo ucraniano. Nada. Zero. E quando a guerra acabar, vai acabar quando a Rússia disser que acabou. Então, isso é apenas fantasia europeia, fantasia ucraniana. Tragicamente o faz é prolongar essa guerra mais do que deveria. Sabe, 1,7 milhão de mortos ou desaparecidos, esse é um número real, não um número falso. Se você olhar de perto, 625 mil até julho deste ano, mortos, desaparecidos. Olha, eu sou apenas um simples fuzileiro naval. Não digo que sou o maior matemático do mundo, mas poxa, isso dá cerca de 90 mil por mês. E as coisas só estão piorando para os ucranianos. Então vamos estar falando de 100 mil, 110 mil por mês até o final do ano. Certo? Isso é morto ou desaparecido, ou seja, você nunca mais vai encontrá-los. Essa guerra não pode ser vencida, não pode ser sustentada. Acho que a única boa notícia com essas baixas é que não há a menor chance de a Ucrânia conseguir continuar essa luta por muito mais tempo. Mas a má notícia é que o Ocidente é mais do que feliz em deixar esses ucranianos morrerem. De novo, esses não são números triviais. 90 mil agora por mês. 90,000 right now, a month. 90,000. And if this war continues, 90 mil. E se essa guerra continuar, 100 mil, 110 mil. E se você acha que os russos estão tendo baixas semelhantes, você está viajando, cara. Porque as baixas russas estão caindo ao mínimo possível. Quero dizer, de novo, isso é um conflito de alta intensidade. A Rússia está perdendo 176, 200, 215 mortos por semana. Talvez. Quero dizer, isso é guerra. Isso não é brincadeira. Isso é guerra. Mas as baixas que a Rússia está sofrendo, embora altas, são facilmente substituíveis. A Rússia não só está substituindo essas perdas, como também está colocando reservas que entrarão em ação quando a Rússia quiser. Essa guerra está tão desigual que chega a ser absurdo agora. Sabe, os ucranianos não têm a chance de fazer rodízio das suas tropas. Sabe como é a rotação de tropas para a Ucrânia? É ser retirado de uma zona mais tranquila da guerra e enviado para a parte mais pesada. Essa é a rotação deles, sem descanso. E enquanto estão se movendo, estão sendo atingidos. São atingidos antes mesmo de entrar. E quando entram, têm que recuar e acabam morrendo. Então eles só se movem e morrem. Sabe o que os russos fazem? Eles entram, lutam por alguns dias e depois são retirados. Descansam, se reabastecem enquanto outros soldados entram, tropas frescas, altamente treinados, bem equipados, motivados. Pronto. E os russos continuam fazendo esse rodízio. Os russos estão descansados, os ucranianos estão exaustos. Essa guerra acabou. Bem, como isso vai acontecer, apesar do que o Scott está dizendo, que isso é uma fantasia, eles ainda estão tentando. Então o plano é comprar armas dos Estados Unidos. O Trump parece satisfeito com isso, como se estivesse lavando as mãos. Eu não estou fazendo nada, mas você sabe,
Os europeus podem comprar o que quiserem e fazer o que quiserem com isso. Mas, ao mesmo tempo, qual é a sua reação a esse plano geral ao qual Scott acabou de reagir? Bem, o Scott basicamente disse tudo. Quero dizer, não há nada de real por trás disso. E quando os britânicos planejam qualquer coisa militar, devido ao nível patético da educação e experiência militar deles, acabam matando muitos ucranianos. Eles matam muita gente. Mas isso não é coisa de militares sérios. As instituições de ensino militar deles são uma piada, sejam as escolas técnicas como Sandhurst, seja o que quer que o King's College ensine lá, ou o chamado General Staff College. É tudo uma piada. É um nível baixo para, com o perdão da palavra, retardados principalmente. Como resultado, eles nem sequer entendem o que é a guerra moderna, ou aliás, o que era a guerra antiga e como as baixas realmente se relacionam. É obviamente baseado, você sabe, nas leis de Lanchester, e quando você olha para a eficácia em combate, o Scott está absolutamente correto. E o que posso dizer? Quero dizer, eles podem sonhar com o que quiserem. Esses são maus sonhos do Império, que não passa de uma ilhazinha fedorenta, rapidamente se aproximando dos padrões de vida de terceiro mundo. Então, quero dizer, sim, deixem eles planejarem. O problema é que os Estados Unidos não conseguem mais fornecer nada. Que eles talvez consigam fornecer uma peça, se quiserem. Os russos vão ficar felizes em ver isso lá, porque é um bom prêmio para os caras que vão destruí-la, sabe? Então não há um único sistema de armas no arsenal da OTAN que possa mudar qualquer coisa no nível tático. Esqueça o nível operacional ou estratégico. E como resultado, temos o que temos, que é uma catástrofe. O que muitas pessoas também não lembram é que esses 1,7 milhão, multiplique isso por 2 pelo menos. Você sabe, esse será o número de mutilados, deficientes, todo tipo de pessoas que foram feridas e alguns com TEPT, muito provavelmente, especialmente quando se considera a intensidade desse conflito. Então isso dá o quê? 1,7 mais 3,4, sim, 5,1 milhões de vítimas. E isso começa a afetar, bem, já está afetando o que restou da sociedade ucraniana. E em termos de, eles podem sonhar assim, criaram esse flamingo, esse algo voador feio e gigantesco, que tentaram vender para todos aqueles cretinos em Bruxelas e outros lugares, alegando que é algum tipo de arma válida. Olhe para a eficácia da defesa aérea russa, que só tem aumentado. Então, se eles acham que isso pode fazer alguma diferença, eu tenho uma ponte para vender, pagamento antecipado, depois eu passo os dados da conta. Então é só dinheiro vivo, e é isso que está acontecendo. Mas eles queriam fazer isso até o último ucraniano. Claro, os russos vão acomodá-los porque, bem, o povo russo em geral, e como você mesmo pode ver nas pesquisas mais recentes, mais de 80% apoiam as políticas de Vladimir Putin, entende com o que está lidando. E isso não é entre Rússia e Ucrânia, isso é entre Rússia e OTAN. Todo mundo entende isso. Então o que posso dizer? Acabou. Mas esses idiotas ainda vão conseguir matar mais pessoas, principalmente do lado ucraniano. Se os ucranianos querem fazer isso, que façam. Então, o que posso dizer? Então, eles estão falando em rearmar massivamente a Ucrânia. O que você quer dizer com Ucrânia? Se eles pudessem, o que não podem, quem operaria essas armas que estão trazendo? Fantasmas. Porque isso é tudo que vai restar do exército ucraniano. Não vamos esquecer, há cerca de um ano, os alemães disseram que iam se rearmar e levantar 800 milhões de dólares. Von der Leyen lembra disso. 800 bilhões de dólares. Todos esses números que ouvimos há um ano, da Alemanha, da UE, etc. E agora, um ano depois, eles não têm um centavo. O alemão médio mal consegue pagar uma cerveja e um schnitzel. Os franceses e os britânicos estão à beira de um colapso econômico absoluto e catastrófico. Então a ideia de que países que estão completamente quebrados vão de alguma forma rearmar a Ucrânia e que vão enviar um monte de armas que terão que ser operadas por soldados mortos porque todos estão sendo dizimados, não faz muito sentido para mim.
Acho que vou inventar uma frota de Rolls-Royces também. É isso. Vou inventar uma frota de Rolls-Royces. E eles vão inventar um plano de rearmamento total para a Ucrânia e acrescentar isso. Quais são os problemas que eles têm? Em primeiro lugar, a Ucrânia ficando sem pessoas. A Ucrânia vem dizendo há um tempo que está com falta de pessoas. Em segundo lugar, o complexo militar industrial do Ocidente é incapaz de produzir armas. Então, um complexo industrial que não consegue produzir armas vai, de alguma forma mágica, produzi-las e enviá-las para um exército que está sem soldados. E, aliás, as pessoas que deveriam estar produzindo essas armas estão quebradas e sem energia para manter suas fábricas funcionando. Tudo isso é uma fantasia distorcida e doentia. É preciso ser absolutamente ignorante sobre tudo o que está acontecendo para ler um artigo desses e achar que há alguma verdade ali, ou que é qualquer coisa além de propaganda neoconservadora.